A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, meus queridos irmãos, a turma antigamente, né, que eu fazia vídeos com a cabeça coberta, eles metiam o pau. Não pode pregar, falar, não, com a cabeça coberta. Não. E eu dizia para eles, que é isso, gente? Calma. A palavra de Deus ensina que nós não devemos ter a cabeça coberta para orar ou profetizar, né? E perguntava, né? Eu estou orando? Por acaso eu estou fazendo alguma oração? Você sabe o que é oração? Eu estou profetizando, estou fazendo alguma profecia? Não estou fazendo profecia nenhuma, né? Então, isso aí é invenção dessa turma aí, né? Eles são inventores, vocês tomem cuidado com essa turma, porque eles costumam sacar versinho do seu contexto, tá? E perverte o sentido e faz uma aplicação indevida. Não respeitar o contexto. O que é o contexto? O contexto são os versos que vêm antes e depois, os versos que se seguem depois. Tá? Esse é o contexto. Então, para você entender o que o Espírito Santo, né? Ó, vou até desenhar aqui, né? O que o Espírito Santo, qual é a intenção dele ao inspirar o autor do livro, escrever aquilo que ele escreveu. Você tem que examinar o que vem antes, os versos que vêm antes e os que se seguem depois. Senão você não vai entender qual a intenção do Espírito. Porque dependendo do contexto, muda o significado completamente. Entendeu? Ó, vou dar um exemplo simples, tá? Para você entender como é importante o contexto. Então, o contexto é o ambiente onde nós nos encontramos. Tá? Você e eu vamos almoçar e o restaurante é meu. Eu sou o dono do restaurante. Você vem almoçar no meu restaurante comigo. Então, o ambiente é o restaurante. Quer dizer, o contexto que nos encontramos é um restaurante. Tá bom? Tá entendendo? Aí nós chegamos aos pratos, né? E eu, na primeira colherada, eu digo, o meu cozinheiro está sem paladar. O que você vai entender? O que você vai entender? Você vai entender que o meu cozinheiro errou na receita, né? Ou ele pôs sal demais, ou ele pôs sal de menos, alguma coisa ele fez errada. Por isso o prato não estava saboroso. Não é isso que você vai entender. Por que você vai entender dessa maneira? Por causa do contexto. O contexto é, estamos dentro de um restaurante, sentados à mesa, vamos almoçar juntos, eu sou o dono do teu restaurante, entendeu? Não é verdade? Agora vamos mudar o contexto. Vamos pegar um contexto diferente, tá? Tá certo? Você e eu estamos num consultório médico. Veja, o contexto agora é outro. É o consultório médico. Estamos sentados à frente do médico. Você e eu estamos sentados à frente do médico. Eu vou dizer a mesma frase que eu disse lá no restaurante. Doutor, o meu cozinheiro está sem paladar. O que você vai entender? O quê? Você vai entender que eu estou relatando ao médico um problema de saúde do meu cozinheiro. Está entendendo? A mesma frase, dita em ambientes diferentes, muda a compreensão, o entendimento que você vai conseguir obter ali, não é verdade? Então, isso na literatura, tá? Para você entender, você precisa sempre respeitar o contexto, examinar o contexto. Está entendendo? Então, é o caso, né? Tem um pelo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Rapaz, está frio, né? E aqui, ó, fica gelado. Por isso que eu boto aqui uma boinazinha aqui, ó, né? Para cobrir aqui, me ajudar um pouco, tá bom? Então, vamos lá continuar conversando sobre os mercenários, né? Que a congregação, entende? Ela se vangloria, né, na desobediência. Eles estão numa grande desobediência. E eles se vangloriam, né? Eles se exaltam.
porque eles não recebem salário, né? Olha só, que coisa linda, trabalha de graça na obra de Deus. Aqui nós não temos, ninguém recebe dinheiro, tal, não somos que nem as outras igrejas, que todo mundo pedindo dinheiro, tal, são mercenários, só atrás da grana, isso, é uma coisa fantástica. E tem muita gente, né? A grande maioria, né? Cegos, né? Seguindo outros cegos, né? Milhões, né? Olhando a vida, o mundo, as pessoas com os óculos desses anciãos, não. Até chamam de idiotas, né? As pessoas que atendem a estes apelos desses pastores. Que você está vendo, às vezes você presta um pouquinho de atenção, você está vendo que o cara está comprando avião, comprando helicóptero, comprando fazenda, entendeu? Carro importado, aquela maravilha, entendeu? O cara chama quem contribui nessas igrejas de idiota. Na realidade, não tem nada a ver com isso. O Senhor, Ele examina o nosso coração. Ele vê a nossa atitude. Ele não vai olhar para quem a pessoa está fazendo a sua doação, né? Ele vai olhar o coração. Por que aquela pessoa está fazendo isso? Se ele está ofertando, seja na maneira de dízimo, de oferta, porque ele está vendo alguma coisa que ele acha maravilhoso, a benefício das almas perdidas, entende? Deus vai abençoar a atitude do coração do doador, não vai ficar vendo se o cara que vai receber essa doação é malfeitor, é ladrão, não tem nada a ver. O Senhor sonda o nosso coração. O homem vê o exterior até lá, né? O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração, a atitude, entende? Por que a pessoa fez, entende? É isso, é diferente. Não, mas essa turma aí, entende? Manipula a mente das pessoas. Para quê? Para combater a verdade. A verdade é que aquele que é chamado para cuidar de uma comunidade cristã, ele deve viver na dependência dela, para que tenha tempo livre para cuidar daquelas ovelhas que lhe foram confiadas. Tá? E o que faz o ministério da congregação? Eles vão pegar um versinho que está lá em 1 Coríntios, né? Vamos lá, Bíblia online aqui, vamos lá procurar que até nem... 1 Coríntios, livros, vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 9. Tá, então ele diz aqui, ó, ele diz assim ordenou também o Senhor que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, tá vendo? Paulo ensina isso no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. No verso 15 diz assim, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Tá? Então, ele está dizendo no capítulo 9 que ele espontaneamente renunciou a receber salário na igreja de Coríntio. Por quê? Porque no capítulo 8 ele conta, ele diz, para não escandalizar as pessoas. Né? Porque os crentes da cidade de Corinto eram mesquinhos, entende? A igreja de Corinto é uma igreja problemática. E nas cartas Paulo vive se defendendo, porque ele, nem como apóstolo, ele era aceito. Né? Nem como apóstolo ele era uma pessoa aceita no meio deles. Entendeu? Então, Paulo vem se defendendo, e aqui eles se defendem. Ele se defende, né? Até usando, valendo-se desse recurso, não aceitar a oferta deles. Uma coisa assim, não, se vocês não querem me ajudar no meu ministério, tudo bem, não tem problema não, entendeu? Por causa disso, porque estava sendo duramente criticado.
criticado. Leia o capítulo 8 de 1 Coríntios 9, vocês vão perceber isso, logo no 9 ele começa dizendo, não sou eu apóstolo. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Por quê? Porque Paulo foi aquele que foi anunciar o evangelho para eles, né? E lá no verso 3 diz, e esta é a minha defesa para os que me condenam. Aí ele começa a falar de direitos que ele tem como responsável por aquela comunidade cristã. Ele diz, não temos nós o direito de comer e beber, porque certamente tinha murmuração, esse camarada aí veio aqui para o nosso meio e só anda na casa dos outros, comendo, bebendo por lá, entendeu? Sei lá, não está escrito. Mas por que ele colocou isso? Porque estavam censurando. Os crentes da igreja de Corinto, muitos crentes da congregação. Quando morrerem, precisa 2 caixões. Um é para botar o cadáver dele, o outro é para botar a língua. Porque a língua é tão grande, para meter a língua nos outros, que vai precisar de um caixão, mais um caixão. São 2 caixões para fazer o funeral dessa gente. Depois ele diz, ao verso 5, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos. Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque certamente, acompanhando Paulo era solteiro, mas acompanhando Paulo, tinha quem levava, pessoas que levavam a esposa, e a turma lá da igreja estava metendo cacete nele. Esse camarada vem para cá e fica fazendo turismo às nossas custas, entendeu? E leva a mulher, leva os filhos, daqui a pouco está levando o tio, o avô, o primo, o cunhado, tudo para passear por aí. Aqui a nossa comunidade cristã, a nossa igreja aqui não é agência de turismo, entendeu? Entendeu? Porque são críticos, né? E diz, depois do verso 6, só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, entendeu? Então, Paulo está se defendendo o tempo todo. E lá na frente ele diz que ele renunciou, recebeu um salário da igreja de Corinto. Por quê? Por causa disso. Vocês acham que eu estou fazendo mal em receber um salário, que é um direito que eu tenho? Tudo bem, não precisa não. Tá? Quer dizer, esfregou no focinho deles o caráter que ele possuía. Tá? Então a congregação fez o quê? Fez de uma exceção, fez a regra. E ninguém recebe salário, Vivem todos correndo atrás dos seus próprios negócios. Né? Então, ficou um esquema fantástico, sabe? Um esquema diabólico. Tá? É um esquema diabólico. Veja como é que funciona. Então, veja, o batismo. Batizam as almas de qualquer jeito. Né? Batizam as almas de qualquer jeito. No dia do batismo, há um conselho que dura quantos? 3 segundos? 4 segundos? Aqueles que são amaziados devem vir à frente e conversar com o ancião que está aqui na frente, mas não batizem antes de conversar com eles. Tá? Quanto durou? 3 segundos? 4 segundos? 5 segundos? Não sei. Então, a grande maioria não presta atenção. E batizam. Então, batiza amaziado, drogado, viciado, endemoniado, toda a sorte de indivíduo. Tá? Toda a sorte de indivíduo. Tá? Então, essa turma toda vai para dentro da congregação. Lá para frente aparece a contradição. Né? O que fazem? Aí leva para o fundo, lá para a oficina de matar alma. Que as congregações têm uma oficina bem aparelhada, né, para matar a alma. Lá tem moedor de carne, tem triturador de ossos, também triturador, tudo de última geração, entendeu? Como é que funciona? A alma vai lá, né, sozinha, né, e lá está um camarada que ele vai ser o acusador, né? Você! Entendeu? O juiz, né? Que vai condenar, bater o martelo. Tá? Pá! Condenado à perdição eterna por toda a eternidade. Né?
E é também o carrasco, quer dizer, aquele que vai passar o facão na pessoa, dizendo que você caiu da graça, você perdeu a alma, você está fora, você não é das ovelhas do Senhor, está morto, entendeu? É, meu amigo. E faz isso de uma maneira covarde, né? Covarde mesmo. Porque ele está cercado dos seus asseclas. 5, 6, 7. Eu vi aí um vídeo do irmão Ricardo Adam a respeito de um encarregado de orquestra, velhinho, né? Mais de 40, 50 anos de ministério, né? No ensino da música, né? Chamaram 19 anciães para tirar a liberdade do homem, fechar a igreja. A esposa ficou do lado de fora, queria levar a ele o remédio que ele precisava tomar, porque tem problemas de saúde. Não deixaram a irmã entrar e ficaram lá massacrando o irmão. É assim que agem estes homens. É assim que agem estes homens. Matam as almas. Né? Tem casos emblemáticos. Né? Eu gosto de usar um deles, tá? Para mostrar isso, para vocês entenderem que isso aí é criminoso. Isso é criminoso. Tá? Uma irmã aí me contou a história dela. Que é isso? Tá? A família é muito pobre. Tá? Ela era obrigada, como quando menina, sair à rua buscar o que comer e tinha que trazer para dentro de casa também alguma coisa. Se ela não trouxesse, ela tinha que dormir fora da igreja, no porão da casa. Sabe aquelas casas lá no interior do lado do Paraná, que é de madeira, né? Embaixo tem um vão, né? Ela não é feita no solo, ela tem umas estacas, ela é suspensa. Às vezes por enchente que dá naquele lugar, então a casa fica construída suspensa. Ela era obrigada a dormir lá embaixo com os cachorros, entendeu? Seus 12 anos, apareceu quem? Apareceu quem, minha gente? Ah, um santo de Deus da congregação, uma maravilha, né? Entendeu? Ele era um irmão que estava parado, né? Estava desviado. Ele fora batizado até pelo irmão. Ela disse que foi batizado até pelo irmão Franciscão. Quer dizer, ele tinha no sangue o DNA do irmão Franciscão, hein? Caramba, maravilha. Você vê como o batismo não faz nada para ninguém, né? Tá? O que salva, que muda o caráter, a vida da pessoa, é realmente o novo nascimento. Tá? O Espírito Santo habita na pessoa e muda a vida dele. Mas se não acontecer isso, pode batizar 1000 vezes, que não vai adiantar. Então, apareceu lá o nosso irmão, hein? Maravilha, hein? Se ele interessou por ela, né? E fez o quê? Saiu, foi e comprou o quê? Vou pegar aqui, ó. Faz de conta que é uma cesta básica, né? Comprou uma cesta básica no supermercado e foi trotando lá para a casa da menina, né? Tá bom? E aí deu a cesta básica lá, fez amizade com a mãe dela, né? Bom, passou uns 2, 3 dias, ela volta da rua, né? Aí sabe o que tinha acontecido? A mãe dela vendeu ela para esse irmão, né? E disse para ela o seguinte: ó, minha filha, é o seguinte, sabe aquele fulano lá, o seu fulano? Então, ele vai vir aqui, né? Ele vai vir aqui e você vai sair com ele. Ele vai comprar umas roupas novas para você e você vai morar na casa dele. Né? E ela fazer o quê, né? Foi lá para a casa dele. Né? Não sei se na primeira noite, na segunda noite, não sei. Talvez até na primeira noite, né? Ele estuprou essa menina. Entendeu? Fez dela sua mulher, né? E ainda dizia para ela, para dizer para os vizinhos, né? Que ela era mulher, era a filha dele, entendeu? Para esconder o crime, né? Quando ela tinha 14 anos, 19 anos, e ele 47, né? Ele resolveu reconciliar com a igreja. Aí obrigou-a a batizar, entendeu? Fez o casamento no civil e obrigou-a a batizar. Está entendendo? Ela não sabia de nada, não entendia nada, e batizou lá, né? Ficou lá muitos anos, né? Teve a sua mente manipulada, né? Para enxergar o mundo, a vida, as pessoas, ó,
com os óculos dos anciãos, entendeu? E ficou por ali, criou os filhos, teve uma filha organista, os meninos dela também foram músicos, né? Mas pancada todo dia, entende? Porque o homem não era crente, era um homem religioso, pancada todo dia, maltratos, entende? Um dia ela não aguentou, foi embora, entende? Saiu dali. E o que aconteceu? Como ela era dependente da manipulação mental destes homens, ela ia congregar e era expulsa. Fora daqui, você é um cadáver, você está morta, você está fedendo, você não é das minhas ovelhas, entendeu? Agora eu pergunto para você, rapaz, que é isso? Se esses homens recebessem da comunidade, né, alguma coisa, que não precisasse correr atrás do seu dinheiro, viver para cuidar das suas ovelhas, entende? E fosse lá visitá-los. Ela quer batizar, o irmão eu fui batizado pelo irmão Francisco, beleza, tá bom. E a sua esposa? Ela fosse visitá-lo, saber, conhecer a situação, orientar, aconselhar, quem sabe até esse pedófilo, era um pedófilo, entendeu? Se convertesse de fato, se arrependesse, mudasse, nascesse de novo diante de Deus. E ela também. E a família teria permanecido na igreja, tal, crentes, homens, mulheres, verdadeiros, numa verdadeira fé, dentro do ensino da palavra de Deus. Não. Por quê? Porque o ancião lá não tinha tempo, né? Tinha que correr atrás da grana deles. Então esse é o mercenário. O Senhor Jesus fala claramente que mercenário não é aquele que vive na dependência da comunidade cristã para tocar sua vida, aquele que recebe salário. Porque o Senhor Jesus mesmo diz, né? Que digno é o obreiro do seu salário. Está lá em Lucas capítulo 10. Paulo também fala, né? E diz lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, quem jamais milita a sua própria custa, né? Quem planta a vinha e não come do seu fruto, entendeu? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado, entendeu? Digo eu isto segundo os homens, ou não segundo a lei, não diz a lei o mesmo, a lei lá de Moisés? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilhe o grão. Lá, essa é coisa lá do Velho Testamento, Deus deu instrução aos israelitas, que quando o boi estivesse trilhando o grão, se ele quisesse parar e comer o grão, que não impedisse isso. E Paulo diz, usando essa figura lá do Velho Testamento, porventura Deus tem cuidado de bois? Ou não o diz certamente por causa de nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança de receber alguma coisa para poder viver. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais. Então... e depois lá no 14 diz assim, e assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, entendeu? Que vivam do Evangelho, tá? Então é isso. Batizam de qualquer jeito, né? Entendeu? Depois não cuida, porque não tem tempo para isso. Se tem um caso, mas eu tenho um caso dentro da minha família também. Uma tia da minha esposa era amaziada, 9 anos. Aí, amaziada há 40 anos, né? Obedeceu na congregação. Depois de 9 anos, né? Uma irmã falou para ela, irmã, não pode, tem que ser casado, não podia ter batizado assim nessa situação, irmã. Aí o que ela fez? Ela fez o casamento no registro civil e casou lá no padre, porque a vida toda ela ouviu que o casamento tinha que ser feito na igreja católica, né? Ela não sabia. Então casou lá no padre também. E no primeiro culto, lá na congregação que era lá em, acho que em Ribeirão Pires ou Mauá, né?
levantou para testemunhar a obra gloriosa que Deus tinha feito na vida dela, né? Que ela era casada, casou no cartório, depois casou no padre, né? O que aconteceu? Perdeu a liberdade, né? Mas fala sério, gente, presta atenção. Quem é que tinha que perder a sua liberdade? Esse ancião, esses diáconos, esses cooperadores dessa igreja aí. Por quê? Porque não foram antes de batismo de qualquer jeito, entendeu? Não quer saber. Agora, a minha tia perdeu a liberdade, mas sobreviveu, né? Não mataram a alma dela, não, né? Mas tem lugar que mata. Você não teve respeito com a obra de Deus, nós aceitamos isso, pecadora e tal, e pá, pá, pá. Entendeu? Que é isso, cara? Que é isso? Bom, então é o seguinte, né? É uma loucura, né? Esses caras não estão com nada, tá? Eles não vão mudar, não. Você pensa que eles vão mudar? Porque eles estão mentindo há 100 anos, que são guiados por Deus, né? Estão mentindo há 100 anos. Tá? Então eu vou mostrar um videozinho, tá? Para vocês verem o que é uma igreja, tá? Que tem respeito pelo ensino da palavra de Deus, e atende o conselho do Senhor Jesus, que segue o Senhor Jesus. Tá, tá vendo? Vou passar o vídeo agora. Prédio da escola dominical. É um prédio de 8 andares, e tem várias salas. E aqui você vai ver um quadro que mostra os assuntos tratados em cada sala. Não são todos os assuntos, não, alguns deles, né? Pode-se observar traumas e feridas emocionais, dependência de sexo e amor, ira, alcoolismo, novamente, apoio feminino com assuntos de ira, medo, controle e perfeccionismo, traumas e feridas emocionais, codependência emocional A, dependência emocional B, mulheres que lidam com depressão, perdas, transtornos alimentares, mulheres dependentes de amor e sexo. Depois tem grupos mistos que tratam de finanças, conexão, CR, não sei exatamente o que é, e oração. Então veja, e também tem uma aula que ensina a Libras, né, a linguagem de Libras, que é a linguagem para surdos mudos. Né? Este é um bom exemplo do que é uma escola dominical. Há muitas salas de assuntos também tratados aqui neste lugar, que eu desconheço, mas bem diferenciados. Então, meus queridos irmãos, está vendo? Isso é uma verdadeira escola dominical, ensinando as pessoas, porque as pessoas procuram uma comunidade cristã porque elas estão com problema em suas vidas, né? E estão buscando uma solução, um apoio, um auxílio, né? E passados apenas 40 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus, a igreja primitiva tinha um manual de instruções para os líderes das comunidades cristãs, entendeu? E você procura aí, chama-se Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos. Você vai descobrir isso, que antes do batismo, eles
ensinavam as doutrinas da igreja, os princípios do cristianismo, e iam observando a vida das pessoas, se elas estavam em condições de obedecer e batizar ou não, se havia realmente na vida delas uma transformação pela presença do Espírito Santo, entende? É isso. Agora a congregação não. A congregação, acusa como mercenário as pessoas que recebem um salário para cuidar das suas ovelhas, né? Então, usando aí essas crenças da congregação, vou mostrar agora para vocês um bocadinho mais dos mercenários que existem nas demais denominações evangélicas, tá bom? Dá uma olhada nesse videozinho que vem aí para frente, tá? Então, naquela época, o Nilo escolheu o lugar para o barracão e deixou o desenho aí no chão mesmo. Há 50 anos, a primeira convenção anual da Cruzada de Evangelização Seção Rio-Branquense celebrou o nascimento da instituição, que anos mais tarde se chamaria Missão Evangélica da Amazônia. Mas os planos de Deus para alcançar vidas na região onde fica o estado de Roraima tocaram anos antes o coração de um homem. Em 1941, Nilo Hawkins e sua esposa Mary chegaram ao território do Rio Branco. Pastor Nilo, ele foi até Belém e estava procurando um lugar para trabalhar com indígenas e decidiu fazer uma viagem para Roraima. Ele sempre queria ser missionário. Quando não há conhecimento de Deus, não tinha outro missionário perto. Os primeiros anos de ministério foram dedicados a alcançar os povos Macuxi, Uapixana e Ingaricó, na região dos rios Cotingo e Surumu. Uma história contada pelos povos do Lavrado se tornou um grande desafio missionário para os Hawkins. No meio das selvas da região entre o Brasil e a Guiana Inglesa, havia um povo isolado. Eles viviam em grupos familiares em pequenas clareiras na selva. Pouco se sabia sobre eles e sobre sua língua. Muitos tinham medo do povo Wai-Wai. Em 1948, Nilo e seus irmãos Jaime e Roberto iniciaram na Guiana Inglesa o projeto para alcançar o povo Wai-Wai. A maioria dos Wai-Wais estavam morando ainda em Brasil, mas um pouquinho, poucos dos Wai-Wais em Guiana Inglesa. Então, meu irmão disse, vamos para eles, para começar. Vamos orar, que vamos fazer contato com outros, não sei quando, depois. No ano seguinte, aconteceu o primeiro contato. Os irmãos Hawkins encontraram uma aldeia com cerca de 60 Wai-Wai. Em pouco tempo, perceberam que o povo estava diminuindo, morrendo em guerras e por conta de doenças. Era também um povo que vivia escravizado por um relacionamento de medo e dívida com seus espíritos. Os irmãos Hawkins e suas famílias cuidaram da saúde dos Wai-Wai, estudaram sua língua e pregaram o evangelho ao povo. A história do povo Wai-Wai começou a mudar junto com a vida de um jovem e proeminente pajé, chamado Eucá. O pajé com mais poder era Eucá. Ele era pajé, mas queria ser pajé para ajudar a gente, não para matar. Sim. Assim, Deus trabalhou no coração dele
preparando para receber a Cristo. Eucá decidiu seguir a Cristo e desafiar publicamente os espíritos com os quais se relacionava. O fato de Eucá permanecer vivo, mesmo após afrontar as forças que dominavam o povo, levou os Waiwai a um encontro real com o Deus Todo-Poderoso. A escolha mudou profundamente o destino daquele povo. Em pouco tempo, os Waiwai seriam grandes parceiros da missão. Na década de 50, Nilo e Mary iniciaram um trabalho de treinamento de missionários na região do rio Tacutu, entre o Brasil e a Guiana. Algum tempo antes, o casal viajou aos Estados Unidos desafiando novos missionários para alcançar a região. Ele estava procurando 20 casais e nós dissemos a Deus, olha, gostaríamos de fazer parte daquele grupo de 20 casais. Eu disse a Tommy nos apresentar como missionário candidato para ir lá na América do Sul com os índios. Os novos obreiros vieram e no fim da década o ministério na região estava fortalecido. O trabalho estava ligado a duas missões. A norte-americana UFM, sigla em inglês para Missão aos Campos Não Alcançados, e a MICEB, Missão Cristã Evangélica do Brasil, com sede em Belém. A distância entre Belém e Bonfim e a intenção de estabelecer uma missão nacional levaram os primeiros missionários a criar a Cruzada de Evangelização Seção Rio-Branquense, em 1959. Porque tínhamos missionários brasileiros chegando. E tínhamos a ideia, então, de formar uma missão. Tinha um pastor da Igreja Presbiteriana de Boa Vista, pastor Hélio Nogueira. Era um jovem, muito entusiasmo, e ele consentiu em ser o primeiro presidente da missão. Ele foi uma bênção, realmente, uma grande bênção para a missão. E aquela igreja ainda continua hoje sendo uma bênção para a missão. Até 1961, o trabalho permaneceu em Bonfim. Por lá, passaram muitos missionários estrangeiros, que se prepararam para o campo e estudaram português. Dona Noemi era nossa professora, minha professora. E Dona Lídia. Era. Lídia também. E eu acho que eu dei muitos problemas para esses professores. No mesmo ano, a sede foi transferida para Boa Vista, capital do território, onde a missão Asas de Socorro mantinha sua base de operações. 3 anos antes, missionários de Asas de Socorro iniciaram um programa de apoio no território. Com os aviões, o desafio de alcançar os Yanomami ganhou força. Rodney Lewis, Roberto Hawkins e 2 Waiwai, Eucá e Mauachá, iniciaram uma expedição para fazer contato com os indígenas na região de Waikais. Levamos 21 dias de Bonfim, descendo o rio Itacatu, subindo o rio Iraraquara. Afundamos uma vez, perdemos os panelas de cozinhar, né? O grupo permaneceu por 4 meses na aldeia construindo uma pista. Todo o mantimento e ferramentas tinham que ser lançados pelo avião, que retornava a Boa Vista. 1 ano depois, Nilo Hawkins e John Peters, também auxiliados por 2 Waiwai, subiram o rio Mucajaí e realizaram o primeiro contato com os Yanomami Xirixana. A presença estrangeira em área indígena gerou a desconfiança de algumas pessoas. Em meados dos anos 60, o maior jornal de circulação no Brasil publicou uma matéria acusando a equipe de Waikais de manter um garimpo no local e de receber visita regular de um jato, que levaria as roupas dos missionários para lavar em Ohio, nos Estados Unidos. Ao saber da acusação, uma missão da FAB foi a Waikais. Logo chegando no nosso posto, no avião, eles sabiam logo que nem iam pousar na pista, porque a pista é tão pequena. Depois de poucos dias, eles voltaram com 2 tecos e tentaram de pousar na pista. O primeiro saiu da pista e atingiu uma roça. O segundo acertou a pista.
mas não conseguiu parar e teve que ser seguro por 2 missionários para não cair no rio. Então eles entraram em nossa casa para ver as coisas dos Estados Unidos e logo eles viram que não tinha nada. Então eles nos pediram de ajudá-los a construir uma pista maior. De suspeitos, os missionários passaram a parceiros. O legendário Brigadeiro Camarão, na época coronel da FAB, convidou os missionários para participar das expedições a aldeias em regiões de fronteira, como guias e intérpretes. Ele gostava de missionários porque eram pioneiros. Não gostava da sua fé, mas gostava porque pensava que eram gente muito corajosas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo, né? O que é fazer a vontade do Senhor, o que é servir ao Senhor de fato, de verdade. E você tem juventude, tem desejo de fazer a vontade do Senhor de uma maneira bem de grande consagração, vá fazer missões, né? Vá para o meio dos índios, vai levar a palavra para aqueles que nunca ouviram, né? Levar o Evangelho, tá bom? Para o vídeo por aqui, está muito longo. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Bah, como diz o gaúcho, eu ia esquecendo. Se inscreva no meu canal do YouTube e divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+, para que as nossas irmandades saiam do engano religioso, das falsas doutrinas, das falsas pregações, e tomem conhecimento do Evangelho e salvem suas almas. Se uma alma, por nosso intermédio, por nosso trabalho, por nosso esforço, se uma alma vier a converter-se e alcançar a salvação em Jesus Cristo, os anjos vão cantar hinos nos céus e nós seremos grandemente abençoados. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.